Olá, pessoas! Eu, como sempre, aqui já organizando o celular, né? Bom, uma ótima noite a todos. Nós estivemos aí durante o dia todo fazendo uma divulgação sobre a live que nós vamos ter agora, que é o Setembro Amarelo, né, a respeito do Setembro Amarelo. E é em nome desse tema que eu também me arrumei para vocês, já deixei aqui organizado algumas perguntas que me passaram, porque eu disponibilizei nos stories a oportunidade de me fazerem perguntas para poder estar aí passando para a doutora Alessandra Barcelos, que vai entrar daqui a pouquinho conosco. Ela vai abordar um tema que é muito... deixa eu dar um abraço aqui a Graciele. Obrigada, Graciele. Um super abraço para você, minha linda. Minha querida Ítala Letícia está aqui também. Eu sempre peço, oi Nara ou Rodrigo, que estão aí através do Estúdio Coppel. E a doutora Alessandra acabou de entrar. E antes de chamá-la, eu gostaria de estar orientando, como sempre, para a gente poder fazer assim uma live bem produtiva, uma live bem informativa. Gente, é muito importante esse tema de hoje. É um tema extremamente delicado de se tocar no assunto. Muitas pessoas não falam muito, porque para falar sobre o tema de hoje, que é o autoextermínio, né? O suicídio, o autoextermínio, não é qualquer pessoa que pode estar debatendo esse tema, porque tem que ter muita responsabilidade para poder fazer todas as informações serem compreendidas. Então nós temos que trazer profissionais para poder estar falando sobre isso com todos vocês. E eu tomei o cuidado de estar convidando, né, pessoas profissionais assim para estarem debatendo conosco sobre esse tema. Então eu tenho aqui o prazer de ter hoje a doutora Alessandra Barcelos Carneiro, né? Ela que quando foi convidada, ela se disponibilizou imediatamente, porque ela achou muito importante o tema. Eu estou aqui colocando aqui no lado as perguntas sobre hoje, tá, gente? Por isso que eu olho para o lado de vez em quando aqui. Então, ela achou muito interessante e muito importante abordar esse tema, porque é muito mais sério e muito mais abrangente do que nós estamos aí ouvindo ou ficamos sabendo de notícias assim. Então eu estou agora vou dar aqui um abraço a todos que entraram. Maria, Lara, Larinha sempre presente, né? Oi, Sueli, boa noite para você, obrigada pela presença, fica aí com a gente, né? A Valda também, um beijo para você, minha linda. Temos aqui o Ícaro, boa noite também a Natalina, né, Natalina? Participa sempre das nossas lives. E, gente, deixa eu ver aqui com ela. Antes disso, o coraçãozinho, tá, gente? Não esquece, aperta bastante o coraçãozinho, né? A curtida aí, de vez em quando vai lá e aperta para impulsionar, porque o Instagram, ele entende que está sendo bem aceita a nossa live e impulsiona lá para frente, né? E assim dá a oportunidade de outras pessoas estarem participando, ok? Combinado? Então, vamos aí impulsionando. E perguntas, deixa eu colocar aqui, olha, porque tem a caixinha com essa interrogação aí do lado, né? Mas tem pessoas que podem ficar aí meio que receosas de estarem fazendo a pergunta, aparecer nome, saber quem é que está perguntando. Eu vou disponibilizar um número aqui de WhatsApp para perguntas que vocês podem estar mandando por ele também, tá? Qualquer dúvida, vou fixar aqui. Pronto, vou fixar. E aí vocês podem estar fazendo aí, tirando alguma dúvida, fazendo aí alguma pergunta
que queiram dizer aí para a doutora Alessandra. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, achar ela para poder estar convidando para entrar conosco. Deixe-me ver. Aqui. Vamos. Ela que tem experiência clínica com pessoas, principalmente adolescentes, histórico aí de prática de automutilação, tentativa de autoextermínio, transtorno depressivo, né? E TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Alessandra Barcelos Carneiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la na noite de hoje. Já pode dar aí o seu boa noite aos nossos seguidores, espectadores da nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite, Nira. É um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade de falar de um assunto tão significativo, tão necessário. E eu gostaria também de cumprimentar todos que estão assistindo essa live e pedir para que todos possam replicar as informações que serão transmitidas aqui. Exato. Então vamos começar, como falam assim, vamos começar do início. Fale sobre o que vem a ser, porque todos os meses do ano nós estamos aí com campanhas. E o setembro é amarelo. O que vem a ser o setembro amarelo, doutora Alessandra? É uma campanha mundial de combate ao suicídio. Sendo que no Brasil, ela iniciou em 2014 e ela tem um objetivo de fazer a prevenção do suicídio. E hoje, especificamente, dia 10/9, como todos sabem, né? É o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A palavra suicídio, ela surgiu a primeira vez em 1737, é uma palavra derivada do latim, e é definido como um ato de autoextermínio, de forma consciente e intencional, mas ambivalente, porque na maioria das vezes a pessoa não quer dar fim à sua própria vida, mas sim dar fim à dor, ao sofrimento, a uma situação insuportável que ela está vivendo. E o que leva, assim, a pessoa a cometer, né, o autoextermínio? Como identificar aí uma pessoa que possui aí essa ideação suicida? A ideação suicida é uma geração, um grupo de ideias voltados para a questão do autoextermínio. E nessa pessoa existe uma distorção da percepção da realidade, que seria o quê? Uma avaliação negativa de si mesmo, do mundo, do seu futuro, qualquer perspectiva de sua vida, de seu trabalho, da sua família, ela é extremamente negativa e vai se tornando insuportável. Desencadeia um medo irracional, uma preocupação excessiva com relação a tudo. Então, há um filtro negativo com relação a tudo e a todos que a cerca. O funcionamento mental dessas pessoas gira em torno de 3 sentimentos principais: de que aquilo que ela está vivendo é intolerável, é inescapável e é interminável. Ou seja, eu não suporto, eu não tenho saída, isso não vai ter fim. E ela quer colocar um fim a esse sofrimento. Mais de 90% das pessoas que tentam o autoextermínio, que chegam a ter êxito no autoextermínio, segundo os estudos da Organização Mundial de Saúde e Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 90% dessas pessoas, elas possuem algum tipo de transtorno mental. Transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtorno ligado ao uso de substâncias. O transtorno depressivo é o mais comum dos transtornos mentais relacionados a esse comportamento de tentativa de autoextermínio. Doutora, antes da senhora, de você continuar, levanta um pouquinho assim o seu celular, porque fica a tarja do número aí para perguntas. Agora sim, posicionou melhor, para verem melhor o seu rosto. Pois não, eu estava falando aí de depressão, né?
de um dos transtornos. Isso. E aí, como nós identificaríamos o início de uma depressão? A depressão, isso, ela consiste no humor deprimido, em que a pessoa tem uma tristeza elevada, constante, e uma anedonia, que é uma perda do interesse em realizar quase todas as atividades que antes eram prazerosas para ela. Antes ela tinha muito prazer em realizar essas atividades. E esses sintomas apresentam no decorrer do dia inteiro, quase todos os dias da semana, e ele dura no mínimo 2 semanas. Então, os psiquiatras, ao fazerem uma avaliação, levam em consideração esses comportamentos, esses fatores e essa constância. Além desses dois principais sintomas, a pessoa pode apresentar alteração de peso, de apetite, de sono. Então, os sintomas, para nós relacionarmos aqui, eu vou dar uma olhada, uma lida aqui para não esquecer nenhum. Tristeza profunda, distúrbios alimentares com falta ou excesso de apetite, perda ou ganho excessivo e repentino de peso, distúrbios do sono, tanto a insônia quanto a sonolência constante de dia e à noite. Falta de ânimo, pessimismo, baixa autoestima, sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, irritabilidade, desenvolvimento de manias, isso também é um sinal, dores e outros sintomas físicos que não têm motivo aparente, dificuldade de concentração, insegurança extrema, sensação de medo, desespero, fadiga excessiva, né? Um cansaço constante. O corpo dói, só quer cama, e a pessoa às vezes é rotulada de preguiçosa, né? Quando na verdade ela está tendo um sintoma depressivo. Choro excessivo e constante, e aí a própria ideia, os pensamentos suicidas, né? Mas é importante fazer uma ressalva que é fundamental a avaliação de um psiquiatra. Por quê? Porque ele identificará o transtorno mental relacionado com o comportamento depressivo e até mesmo se há uma pseudodepressão, onde o comportamento, alguns desses comportamentos citados, eles são provocados por parasitose, anemia, hipotiroidismo, tumores no cérebro. É uma lista muito grande de doenças orgânicas que podem desencadear uma apatia, um desânimo, vários dos sintomas que eu citei, dores pelo corpo. Então, por isso é fundamental que o psiquiatra, no primeiro momento, realize essa avaliação. Inclusive, muitas pessoas procuram o consultório e eu faço a avaliação, identifico o transtorno, o comportamento depressivo, e eu imediatamente faço o encaminhamento para o médico, conscientizo a pessoa quanto à importância dessa avaliação, desse acompanhamento e, inclusive, dependendo do grau do transtorno, o médico necessita entrar com o medicamento para que ela consiga sair desse estado. Tá, então vamos só recapitular um item de tudo isso que você falou agora a respeito desses sintomas, que quem pode fazer o diagnóstico de uma pessoa que está aí depressiva ou com algum outro transtorno, né, da mente que pode vir a levar ao autoextermínio é o psiquiatra. Esse é o médico que deve ser procurado e tem que desmistificar esse tabu, vamos dizer assim, que tem as pessoas que quando fala assim, você precisa consultar um psiquiatra para saber se você está com isso ou com aquilo. Aí a pessoa fala, eu não estou doida, eu não estou louca, sim, não é? Isso. O psiquiatra, ele é qualificado para fazer uma avaliação psicológica em que ele sugere aquilo que é percebido através de testes, inclusive nós realizamos vários testes projetivos para corroborar com esse diagnóstico. E com essa avaliação psicológica, é indispensável esse olhar do psiquiatra, do médico, para que ele possa ratificar e estabelecer se esse comportamento depressivo identificado pelo psicólogo
se ele é fruto de um transtorno bipolar, se ele é fruto de um hipotiroidismo, se ele necessita de um tratamento para esquizofrenia. É um número enorme de transtornos mentais relacionados a esses comportamentos que o psicólogo, durante a avaliação, ele identifica. Então, tem que se descartar toda se tem algum problema orgânico, para poder, então, estar fazendo aí o diagnóstico, né? Isso eu posso falar aqui sem receio algum, que já passei por um tratamento psiquiátrico, né? Estou finalizando ele há algum tempo atrás, ano passado, cerca de um ano, e foi em junho do ano passado, eu tive um problema de desmaio, de ausência, do nada. Levantei aí às 5 e pouco da manhã e comecei a passar mal, o meu filho me socorreu, eu cheguei a desmaiar, não sei se chama de desmaio mesmo, porque eu estava de olhos abertos, e tive todo esse problema assim, me virei do avesso de exames, né? Não tínhamos aí a menor ideia do que tinha acontecido. Eu fiz exames cardiológicos, fiz exames de imagem, tanto tomografia como ressonância de crânio, de abdômen, fiz todos os exames de sangue necessários, fiz radiografias, tudo que se precisava fazer para poder descartar o problema orgânico foi feito. E aí não acharam nada, absolutamente nada. Estou totalmente saudável. Como é que eu posso ter tido algum problema se eu sou saudável? Aí veio uma das atendentes, uma das médicas que me atenderam no hospital, que me indicaram, olha, eu fui a primeira vez, depois eu voltei com esse episódio uma semana depois, sem que nem porquê, e a gente fala assim, é do nada, né? Surgiu do nada. E aí, nesse meio tempo, surgiu aí a médica do hospital que falou, que me atendeu, que falou o seguinte, olha, descartado todas as possibilidades, a senhora não acha melhor procurar um psiquiatra? E eu não me ofendi em momento algum. Por quê? Porque ela veio me falar que eu poderia estar com TAG, né? Eu poderia estar aí com a TAG. E, de fato, foi diagnosticado eu procurei um neuropsiquiatra, e ele fez aí o diagnóstico dele, toda uma entrevista que ele faz conosco, e ele fez o diagnóstico dele, e eu realmente estava e comecei o tratamento com a medicação prescrita por ele, e todo o acompanhamento eu tive durante todo o ano passado, a metade desse ano, e já estou partindo para o chamado desmame do medicamento, né, das medicações. E estou me sentindo perfeitamente bem, nunca mais tive nenhum outro episódio. Continuo com os meus exames de rotina para poder saber se está tudo bem, graças a Deus. Então, assim, esse problema que muitas pessoas têm é o tal do, eu não quero ir a um psiquiatra, vão me chamar de doido, medo das pessoas estarem falando, ele é louco, ele é louco. Então, isso tem que acabar, né, doutora? É imprescindível a consulta para poder descartar tudo que é orgânico e ele prescrever aí a medicação necessária. Não é o psicólogo que faz isso. Pois é, o psicólogo faz uma avaliação psicológica em que ele detecta o comportamento depressivo, alguma situação como essa, e esse diagnóstico em que é percebido esse comportamento depressivo, ele precisa ser levado a um psiquiatra em que ele vai identificar se esse comportamento depressivo, a qual transtorno mental ele está relacionado e qual tratamento adequado deverá ser realizado. É fundamental que o psicólogo acompanhe todo e qualquer tratamento de transtorno mental. Mas essa avaliação psiquiátrica, então, assim, é um trabalho multidisciplinar. Então, muitos psiquiatras hoje respeitados ali em Anápolis, sérios, eles não fazem tratamento se a pessoa não aderir a uma psicoterapia. E eu gostaria de parabenizar você pela sua coragem de contar o seu caso, porque são depoimentos como esse, Mira, que fazem as pessoas ter coragem de procurar ajuda. Porque esse estigma de que psiquiatra é para loucos também está relacionado a psicólogos. Só deve procurar psicólogo, só quem é louco, né?
E é É. importante compartilhar com as pessoas, porque você é uma figura pública e muitos vão se identificar com o seu relato. E o transtorno, o TAG, que você citou, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que provoca comportamentos e reações psicossomáticas, como desmaio, falta de ar, taquicardia, tonturas, desmaios, Sudorese sudorese excessiva, é o que eu tive. pânico. Pânico. Isso. Inclusive, eu li um dado interessante hoje na Associação Brasileira de Psiquiatria que 24% das pessoas com depressão, elas tiveram manifestação de transtorno de ansiedade. E não tratou, e não buscou ajuda, muitas vezes, e aí desencadeou. Você teve somente transtorno de ansiedade generalizada, mas com certeza, se você não tivesse buscado ajuda, você poderia evoluir para um quadro depressivo, e aí, quando você fosse buscar o tratamento, seria necessário o acompanhamento por esses dois problemas sérios, né, que é o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade generalizada. Quando eu cheguei nesse estágio, o doutor, inclusive, me diagnosticou com agorafobia. Eu estava já encaminhando para a agorafobia. Ou seja, ele falou: se você não começa a tomar essa medicação agora e não pare de tomar, você vai entrar no estágio da agorafobia e vai desencadear pânico, você não vai conseguir mais tomar remédio, você vai piorar o seu quadro. Não pare. Então, eu segui as orientações e graças a Deus estou aqui, tranquila, né? Eu trabalho com comunicação, então eu segui a minha vida tranquilamente tomando a medicação. O primeiro mês foi só de adaptação e agora, graças a Deus, eu estou na fase de desmame. Mas, doutora, eu gostaria que você falasse para mim quais os dados que você poderia trazer aqui, já que a gente está falando sobre isso, por que é tão necessário uma campanha mundial aí para combater o autoextermínio? Antes de responder essa pergunta, só gostaria de fazer uma ressalva com relação ao que você disse, que um outro fator muito grave que tem comprometido o tratamento, que às vezes a pessoa chega a ter coragem de procurar um profissional da área da saúde para resolver o seu problema, inicia o tratamento medicamentoso e abandona o tratamento. Ela tem uma melhora, ela decide parar por conta própria, e aí existe uma recaída, e é muito comum, muito recorrente. E aí a pessoa volta muito pior do que estava. E aí o tratamento tem que ser um pouco mais prolongado. É outra observação importante que você fez. Bom, Tá. quanto à relevância, né, dessa campanha, né, por que se fala tanto, por que se criou um mês específico para o combate ao suicídio? Porque é um assunto velado. Não se ouve tanto falar, né? É um assunto proibido. Então, por que essa necessidade de se criar um mês? Bom, os dados que eu vou apresentar agora são da Organização Mundial da Saúde e da Associação Brasileira de Psiquiatria, como eu disse, e o suicídio ele figura entre as 3 principais causas de morte entre a população economicamente ativa, superando inclusive mortes por acidente, homicídios e conflitos armados. Então, é um dado muito sério, é uma preocupação grande mundial. Mais de 802 mil pessoas por ano cometem suicídio. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa está se suicidando no mundo. Está realmente praticando esse ato de autoextermínio, com êxito. Meu Deus. E no Brasil, há uma morte a cada 45 minutos. Lembrando que o indivíduo que pratica, para cada indivíduo que pratica o autoextermínio em uma população de 100 mil habitantes, 3 pessoas chegaram a tentar, 5 pessoas planejaram e 17 pessoas tiveram o pensamento suicídio. Então, é uma escala. A pessoa, antes de executar, ela pensou por um bom tempo, depois ela planejou, comentou, compartilhou, depois ela realizou essa tentativa e, por fim, houve a concretização do ato. Mas nós acreditamos,
que esses dados são modestos, que o número é bem maior. Porque há uma desinformação em torno do tema, e esses dados são baseados em pessoas que chegam a dar entrada no pronto-socorro com esse relato. E quantos tentam em casa e não conseguem praticar o autoextermínio? E aí, devido à pequena gravidade do ato, mas é uma situação muito preocupante, apesar da pequena gravidade na tentativa, e aí não logrou êxito e a pessoa está melhor, a família fez a pessoa vomitar o medicamento que ela tomou, o corte nos pulsos foi superficial, e aí não se procura um atendimento e isso não entra nos dados realizados, nos estudos realizados com relação ao tema. Tá. Doutor, é o seguinte, eu já tive um amigo meu que passou pelo problema em si dentro da própria casa, né? O filho dele, o mais velho, amanheceu normal, aparentemente a vida dele era muito boa, tinha muitos amigos, era muito querido, era um rapaz excepcional, eu o conhecia, e ele tinha toda uma vida social normal, tranquila, família feliz, ele, o irmão, pai, mãe, e almoçaram, tomaram café, e na hora do almoço todo mundo almoçou tranquilo ali e tal, né, com brincadeiras entre pai, mãe, irmão, e após todos saíram, cada um para o seu destino, irmão para a escola, pai e mãe para o trabalho, e ele ficou em casa para ir para a escola também, para a faculdade, no caso, e cometeu o autoextermínio. Ele não deixou nenhum tipo de recado, de nada. E faz muitos anos que isso aconteceu. E o que se perguntou, já que ele não deixou nada, o que pergunta, e inclusive teve uma pergunta, eu lembrei desse caso justamente por causa dessa pergunta, como identificar numa pessoa que aparentemente está feliz, sorrindo na frente dos outros? Até tem alguns memes na internet que aparecem lá a máscara, né, da pessoa sorrindo e por trás dessa máscara a pessoa está triste, chorando. Como identificar sintomas numa pessoa que aparentemente é feliz? Mira, esse caso especificamente é uma situação extremamente rara, mas essa pessoa, ela estava ou portando algum transtorno psiquiátrico, experienciando alguma rejeição social, familiar, alguma negligência, algum bullying, alguma situação que ele não teve coragem de compartilhar ou relatar. É muito comum os comportamentos suicidas entre jovens e adolescentes, envolvendo as motivações mais complexas possíveis, né? Humor depressivo, abuso de substâncias, problemas emocionais, familiares, sociais. Já atendi muitos casos de adolescentes que estavam desencadeando um transtorno depressivo em virtude da separação dos pais, outros vítimas de violência ou violência sexual ou física no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho. É um número muito extenso e muitas vezes a pessoa, com vergonha daquela situação que ela está vivenciando, em que ela se sente culpada por estar vivenciando aquilo, não tem coragem de compartilhar, ela esconde aquela dor e pratica o ato. Como eu disse anteriormente, para se livrar, ele entende que aquilo ali não tem solução, aquela dor não tem fim, e ele resolve suprimir essa dor através desse ato tão extremo. Tá, e aí se essa pessoa, vamos supor, a gente identifica algum sintoma e quer ajudar essa pessoa, porque o intuito do Setembro Amarelo, né, o intuito dessa campanha é que nós possamos fazer a nossa parte, ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. Mas e se essa pessoa se recusar a ser ajudada? Tem um caso que também aconteceu, e eu me lembro na época em que eu fazia o Jornal da Tarde, inclusive que a gente teve uma outra oportunidade de estarmos nos falando numa entrevista, eu não sei se foi
na mesma época, mas que eu não me recordo o nome dele, também não vem ao caso aqui falar o nome dele. Ele trabalhava com futebol aqui na cidade. E ele era uma pessoa muito querida no meio dele, né? Todos gostavam dele e tal. E ele vivia falando que ele já era diferente, ele avisava, ele falava, eu não aguento mais, é aquelas frases, né? Eu quero sumir, eu não quero mais viver, tá ruim, tá isso, tá aquilo. E ele foi acompanhado pelos amigos, ele não aceitava ajuda de ir ao médico, ele não aceitava ajuda de ter a medicação, ele não queria, ele simplesmente desistiu. E os amigos tentaram por tudo. Eu me lembro do fato dos meninos do esporte lá da rádio falando isso. E eles tentaram por tudo levá-lo a médicos, fazerem aí, a acontecer um tratamento para ele. Mas ele se recusava. O que podemos fazer com uma pessoa que se recusa? Porque acabou acontecendo, ele morava sozinho. Acabou acontecendo. Infelizmente não salvaram. Ele fez aí o autoextermínio, ele conseguiu, ele logrou êxito. O que fazer com pessoas assim? Como nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para poder impedir esse ato, Duda? Mira, o primeiro passo é o acolhimento, a escuta empática, o olhar amoroso, a compreensão daquele momento que a pessoa está vivendo. E não apenas o aconselhamento. É importante o aconselhamento que os amigos fazem. Procura um médico, procura um psicólogo, liga no Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188. Esse número tem uma equipe de voluntários, pessoas qualificadas, para ajudar, para dar um primeiro passo nessa situação. E a pessoa, ela, sim, muitos resistem, principalmente o homem. É outro dado que eu vou trazer para você. Os homens, eles resistem muito em procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica. As mulheres têm um interesse maior em buscar essa ajuda. A maioria esmagadora dos homens que passam por esse problema tem uma dificuldade muito grande e muitas vezes, quando procura, é por insistência da família, de amigos. Então, sim, é importante falar, aconselhar, conversar. E a família precisa entrar nessa história e intervir se for necessário. Porque se você percebe que a pessoa perdeu completamente a capacidade de discernimento, ela alertou que iria fazer, tentou, vale a pena a pessoa procurar um psiquiatra e relatar a situação desse familiar, tentar levá-lo de todas as formas a um profissional, porque em alguns casos é necessário, inclusive, a internação compulsória. Então, nesses casos, tem como fazer, nesse caso grave, no caso, se a família tivesse tido uma intervenção, tem a intervenção? Primeiro, a avaliação do psiquiatra, a conversa com o psiquiatra e verificar essa situação. A pessoa, ela sempre... o psiquiatra, ele tem que ter a concordância dessa pessoa para realizar esse tratamento. Mas, quando existe um transtorno mental muito grave envolvendo uma pessoa e que ela pode praticar o autoextermínio, e alguns casos, se for, por exemplo, casos de esquizofrenia, nós temos, inclusive, relatos e histórias em redes sociais, em filmes, fatos reais em que pessoas, antes de praticar o autoextermínio, ela cometeu uma ação agressiva com o outro, com o cônjuge, com o filho ou com várias pessoas no ambiente público. Então, é importante esse olhar, esse acompanhamento, e a família, com certeza a família escutou esse relato e a família precisava, sim, conversar com ele e intimá-lo, né, a comparecer a um psiquiatra, a buscar essa ajuda. Agora, o comportamento do amigo, a escuta empática, o diálogo, a conversa, mas o acolhimento, a pessoa perceber que aquele sofrimento dela é palpável, deixar ela falar o que está levando ela a ter esse comportamento, esse pensamento, esse desejo. Mas, como eu disse, Mira, como existe a possibilidade de ser um fator orgânico, um fator hormonal,
é fundamental o acompanhamento psiquiátrico, o tratamento medicamentoso, para que haja efetividade no tratamento, para que surta efeito, tenha resultado, e a pessoa possa tirar esse véu e conseguir enxergar alguma perspectiva. E essas distorções cognitivas, esses pensamentos distorcidos, esses pensamentos que não correspondem à realidade, de que não há esperança, não há salvação, não há solução para o meu problema, que possa ser tirado com os tratamentos adequados. Entendi. Tem uma outra pergunta que perguntam o seguinte: é válido dizer que o estresse e a intensidade das responsabilidades, né, podem potencializar o suicídio? Esses pensamentos suicidas? Olha, o suicídio, a tentativa, esse comportamento, ele pode ser desencadeado, essas situações citadas podem ser o gatilho, mas já vem um histórico da pessoa de um comportamento depressivo, ela pode estar passando por uma situação de longo prazo estressante, deprimente, como, por exemplo, um tratamento oncológico, dores agudas, a perda de um familiar, um isolamento, inclusive esse isolamento que nós vivemos aumentou muito a incidência de depressão, vou falar mais à frente. Então, a pessoa já vem com o comportamento, manifestando indícios, sinais, como aqueles que eu citei, de que ela não está bem, de que ela apresenta algum transtorno mental. Ela não buscou ajuda. E aí teve o gatilho, que foi um desses eventos. Aí ela pode, mas o fato isolado em si dificilmente vai desencadear um suicídio, a não ser que a pessoa ela tenha um transtorno mental muito grave, em que a percepção da realidade dela seja extremamente comprometida, ela tem um transtorno perceptório, alguma coisa assim muito grave, e nunca foi diagnosticado, nunca foi tratado. Mas, via de regra, as situações estressoras, uma perda de emprego, uma doença grave, ela vem acompanhada de todo um comportamento, de vários sinais, e não apenas um fato isolado. Quais são os mitos? Porque tem muitos mitos que envolvem aí esse tema, né, doutora Alessandra? Quais são os mitos aí que envolvem o tema aí de autoextermínio? Que a senhora Mira, pode relatar? antes deixa eu só comentar um dado importante que eu esqueci de falar, é Ah, que as principais faixas etárias em que há relato de suicídio são jovens de 15 a 29 anos e o segundo grupo são de idosos. No Brasil, a região sul é a que tem maior registro de casos, é o que tem maior registro de casos, e a região norte com menor registro. O mesmo? maior, o maior número de suicídio está entre homens, é 3 vezes maior em relação às mulheres, né? Mas o número de tentativas também é inversamente proporcional, é bem maior entre as mulheres a tentativa. Mas a execução, o êxito do autoextermínio, os números, as estatísticas mostram que são os homens. E as formas mais comuns de suicídio são enforcamento, envenenamento e armas de fogo. Então, também é um sinal para que as pessoas estejam atentas. Uma pessoa que está em estado depressivo começa a pesquisar, a procurar, a perguntar sobre formas de envenenamento, medicamentos, como encontrar uma arma de fogo. Tudo isso são sinais, tudo isso deve ser observado. E outra pergunta que você me fez, e eu vou complementar ela, as pessoas, elas podem dar vários sinais de que elas querem praticar o autoextermínio, com mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos que ela realiza rotineiramente, comportamentos extremamente ansiosos, agitados ou deprimidos, piora no desempenho escolar. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, porque eu já atendi vários jovens que foram encaminhados por professores
que detectaram uma queda no desempenho, mas percebeu que havia algo mais. E aí esses adolescentes estavam praticando automutilação, estavam com desempenho escolar bem abaixo da média e estavam recebendo críticas e reprimendas dos familiares, rotulando esses adolescentes, esses pré-adolescentes como preguiçosos, desleixados, desinteressados, quando na verdade eles estavam passando por um transtorno depressivo. E aí no caso, doutora, desculpa, a senhora continua em cima do que eu também vou perguntar, por favor, porque faz parte dessa parte em que você está falando. Como detectar e o que fazer para poder detectar esse tipo de vontade, vamos dizer assim, de autoextermínio entre os pré-adolescentes, adolescentes? Como ter esse olhar para poder detectar, um olhar mais profundo a respeito disso? Mira, os pais têm que estar muito atentos. Na sociedade em que nós vivemos, em que há um elevado nível de estresse e sobrecarga de trabalho dos adultos, realmente é comum a negligência dos pais, o descuido em não perceber que os filhos estão apresentando alguns sintomas até o momento em que eles tentam, ou eles chegam a executar, ou eles pegam os filhos com algumas marcas de automutilação. Então, os pais têm que estar atentos, buscando um tempo qualitativo com esses filhos, observando essas pessoas, quem os acompanha, quais são as interações sociais que esses filhos têm, o que eles andam postando no seu status, nas suas redes sociais, porque eles dão sinais de que não estão bem. Várias imagens, frases que dão indícios. E essa falta de tempo qualitativo, esse olhar, essa procura em saber como está o dia, a rotina desse filho. E quando tiver um comportamento inadequado de agressividade, de irritabilidade, de baixo desempenho escolar, de hostilidade, de um comportamento desafiador, o pai tem que estar atento a primeiro, antes da reprimenda, avaliar, conversar, para descobrir se isso já está sendo fruto de um comportamento depressivo desse adolescente. Então, é aquele olhar amoroso e empático que eu comentei com você mais cedo. Ah, sim, sim. E qual a pergunta que está sendo feita aqui agora é qual é a taxa de reincidência e de sucesso no caso dessas tentativas? A senhora tem esse dado? Você tem esse dado por aí? Olha, os dados da Organização Mundial da Saúde, eles falam de que cada pessoa que chegou a ter êxito nessa tentativa, ou ela já falou, pelo menos ela já falou, ou ela já pensou. Agora, entre mulheres, o número de tentativas é muito grande. Eu conheço pessoas, atendo pacientes que tentou uma, duas vezes, mas eu tenho outras que já tentou 10, 12 vezes. Quando é o caso, por exemplo, de um transtorno grave, bipolar, quando a pessoa está na fase depressiva e ela não faz um acompanhamento adequado psicológico e o medicamento ele é de uso contínuo, a pessoa ela pode ter um episódio, uma tentativa a cada depressão, a cada momento depressivo, porque a dor é insuportável. Então, não existe um dado exato de quantas tentativas, inclusive, como eu disse, porque muitas pessoas não chegam a ir ao hospital, porque foi possível em casa. Existe uma vergonha, o tabu de se falar, de se procurar ajuda. Entendi. E sobre os mitos? Pessimismo em relação ao futuro, uma combinação constante de tristeza e irritabilidade, comentários sobre morte, sobre pessoas falecidas, doação de pertences que antes a pessoa valorizava, mudança nesse padrão do sono, perda de interesse por atividades que antes a pessoa gostava muito. São vários sinais. São, né? E vamos voltar lá naquela pergunta, então. Quais os mitos que envolvem esse tema?
Perfeito. Era isso que eu ia falar. Novamente, envolve a banalização do problema. Psicólogos e psiquiatras são para loucos. Eu não preciso de tratamento. É falta do que fazer. Não devo tocar no assunto, porque isso pode despertar curiosidade. Ah, tentou, foi para chamar atenção. É frescura. É um ato de covardia. É um ato de ateísmo. Falta de Deus. Muitas pessoas Exatamente, muitas pessoas relacionam isso à falta de uma crença. E a maioria desses suicídios, outro mito muito grande, a maioria desses suicídios ocorreram sem aviso. Não, ele não deu nenhum sinal, ele não avisou. Como você citou o exemplo desse colega seu de trabalho, ele deu vários sinais. Você teve a oportunidade de acompanhar um caso em que ele compartilhou. Agora, esse outro rapaz, ele em algum momento, para alguma pessoa, ele deixou transparecer, ou numa rede social, ou com um amigo, em alguma situação teve algum sinal, teve alguma mudança. Não foi observável, porque na primeira tentativa ele logrou isso. Entendeu? Verdade. Infelizmente, foi muito triste. Que existe o aviso, existe os sinais. E esses avisos e essa fala, não, se está falando que vai cometer suicídio é porque não quer fazer, porque quem tenta, quem quer realmente fazer, consegue. A gente ouve isso sempre. Exatamente, mas na verdade a tentativa é um pedido de socorro. A tentativa é um pedido de socorro. Ele só não faz, ele comete contra si, não tem êxito, mas aquilo já é um pedido de socorro. A automutilação é um pedido de socorro. O comportamento agressivo, opositor, é um pedido de socorro. Tem vários pedidos de socorro que não são lidos, não são interpretados. E aí precisa de um olhar, às vezes, do outro, né? De uma pessoa que está de fora, de um identificar. Travou? Voltou? Agora voltou. Voltou? Voltou, agora voltou. Eu ainda quero saber, doutora, porque eu estou vendo ali, 47 minutos nós já temos só 1 minuto, aliás, temos só 1 hora de live aqui no Instagram, né? O que nos deixa, assim, meio que apreensivos é esse tempo que, quando o assunto rende e merece uma explicação um pouco mais detalhada, nós ficamos aí tentando correr contra o tempo. Então, como nós já temos 47 minutos de live, eu vou querer que você me fale, ou fale, obviamente, para quem está aí nos vendo, né, ouvindo, o que dizer. Por exemplo, você que está aí do outro lado, tem uma pessoa que está aí com esses pensamentos, ou tem pessoas que conhecem, amigos de trabalho, de escola, de faculdade, de vida, que estão aí com esse pensamento, já deram sinais. Então, o que dizer àqueles que estão nos vendo agora, nos assistindo, que pensam ou pensaram em praticar aí o suicídio, o autoextermínio, o que falar para essa pessoa agora, nesse momento? Bom, a você que está nos escutando e que já pensou, já teve alguma ideação suicida, você deve reconhecer que algo não está bem. Você deve ter coragem de falar com seus familiares, ou amigos, ou procure o Centro de Valorização da Vida através do telefone 188. 188. 188. Esse telefone, doutora, é só para ficar bem fixado, 188. Esse telefone você tem, porque tem gente que tem vergonha, tem esses casos, eu tenho vergonha de falar, vão falar que é frescura minha, vai procurar uma igreja, vai cuidar da vida, vai caçar o que fazer, para de querer chamar atenção, é mimada, é isso e aquilo outro. Então tem gente que não fala mesmo por causa disso. Esse 188, a pessoa precisa se identificar, falar de onde é, falar nome, ou simplesmente ligou, ali ela recebe um primeiro atendimento. Como funciona? Ela pode manter o anonimato. O importante é que ela busque um local para ser ouvida. E esses profissionais, eles são capacitados e eles têm condição de orientar e de trazer, inclusive, um alívio naquele momento que a pessoa está procurando. É fundamental.
buscar uma ajuda. Você que está nos escutando, que já pensou em algum momento, se você vive alguma situação em que está desencadeando esses comportamentos que eu citei aqui, por favor, procure ajuda. Se você quer tirar alguma dúvida, inclusive comigo, não tem coragem nem de ligar para o 188, a Anira vai disponibilizar o meu WhatsApp. Você pode me mandar alguma mensagem, eu vou manter também todo o sigilo. Mas não deixe de procurar ajuda. O seu sofrimento, ele vai ser ouvido. E a depressão tem cura. Existe uma possibilidade de cura, de resultado, de ressignificação dessa dor e uma transformação na sua vida. Eu acredito nisso. Eu gostaria também citar uma coisa muito importante, que é o momento da pandemia que nós estamos vivendo. Isso que eu ia lhe perguntar, como é que, quanto a essa pandemia, porque eu já fiquei sabendo de casos, como eu relatei em off para você antes de nós começarmos a live, eu não sei de qual cidade, se é daqui, eu sei que um colega meu daqui, que também não vem ao caso eu falar o nome, me relatou que uma amiga tinha perdido uma parente justamente por esse pânico generalizado que vem de, eu vou pegar Covid, esse vírus é mortal, eu não vou conseguir passar por essa, entrou em pânico e veio a cometer o autoextermínio. Nessa pandemia, né, houve, nesses dados, eu não sei se você pôde pesquisar isso antes de nós falarmos, ou se tem como você nos informar, houve aí aumento de casos de adoecimento mental? Com certeza. E foi interessante que a Associação Brasileira de Psiquiatria, em maio, já tinha dado início à pandemia, ao isolamento social. Eles fizeram um estudo e descobriram que houve apesar do isolamento do social, da fuga de pacientes de uma forma geral aos hospitais e clínicas, no tocante ao profissional psiquiatra, houve um aumento pela busca desse profissional em 47%. Nossa. E essa pesquisa ainda mostrou que 89% dos psiquiatras identificaram que os seus pacientes, eles tiveram seus sintomas agravados, quer dizer, aqueles que já faziam o tratamento tiveram um agravamento dos sintomas, 89% deles, e 70% dos profissionais passaram a ter novos pacientes, pessoas que nunca procuraram um psiquiatra, buscaram ajuda após o início da pandemia. E isso por quê? O distanciamento social, a crise econômica que pegou a todos também, vários desempregos, aumento de preços de uma forma absurda, a nova rotina normal que nós vivemos, né? Uso de máscara constante, higienização excessiva, restrição do contato físico, tudo aquilo que nós tocamos tem que ser devidamente esterilizado, cuidado, tratado. Os casos de internações que nós acompanhamos de amigos, parentes, pessoas de vulto, e os óbitos também, tudo isso gera uma sensação, um estado de medo, de fragilidade, de ameaça constante, de não se saber o que fazer. E aí, com isso, né, a ansiedade, o estresse e a paranoia aumenta significativamente em todos. Eu estou vendo aqui, falta 5 minutos. Agora nós estamos aos 53 minutos, ainda tem um tempinho aí, ainda. E eu quero saber, por exemplo, nós já falamos aí como ajudar uma pessoa que não quer ajuda, né? Como proceder com uma pessoa que não quer ser ajudada. Agora eu quero saber como eu posso ajudar, tipo um amigo, um parente, que a gente perceba que está passando aí por um processo de adoecimento mental, né, que manifesta aí o desejo de morrer, e, enfim, nós percebemos aqueles sinais. Como que se deve proceder, né? Não é chegar, julgar, você precisa, tá ficando maluco, tá precisando de um tratamento, isso não é coisa de gente normal, vamos procurar. Não é assim. Como é que se deve proceder com pessoas assim? A banalização, fuja dos rótulos, fuja dos pensamentos pré-concebidos, fuja do senso comum. Novamente, escuta empática, amorosa, acolhedora, é você se identificar com a dor do outro, é você entender que o outro está passando por um sofrimento profundo
grave e único. E isso tem que ser escutado, tem que ser acolhido, tem que ser ouvido, tem que ter um tratamento todo especial, um tratamento todo amoroso, né? Um amor fraternal, um acolhimento muito profundo. A pessoa tem que... E a pessoa busca isso quando ela está praticando automutilação, quando ela está falando sobre isso, sobre morte, ela está pedindo socorro, ela quer justamente alguém que a acolha, que a escute, que a aceite, que entenda esses pensamentos, que por muitos é considerado absurdo, leviano, fraco, incapacitante, mas essa escuta empática, falar de forma muito solidária, com muito respeito, com muito cuidado, com muito zelo, né? Mais escutar do que falar. Porque hoje ninguém escuta ninguém, né? Todo mundo quer falar. Quando alguém chega para contar um problema, o outro fala, nossa, você não sabe o que está acontecendo comigo. E já interrompe. E às vezes é um momento que a pessoa está querendo saber. É verdade. E, gente, né? Sugerir, buscar centros de atenção social, que são os CAPs, o CVV, buscar ajuda. Psiquiatra, psicólogo, busque ajuda. Vários e vários profissionais da área da saúde estão disponíveis para te acolher, para te ouvir, para te ajudar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te acolher. Que coisa boa. Ai, chegou o fim, né? Vamos já aos momentos finais, os minutos finais, mas eu quero deixar aí aberto, então, agora o espaço para que você possa falar onde você atende, porque estão me perguntando isso aqui. Eu vi aqui perguntando no meio de um monte de cumprimentos aqui, onde é que a doutora Alessandra atende e disponibilizar o seu número de telefone, embora depois eu vou colocar embaixo da live, vou gravar, vou deixar no meu IGTV, vou deixar lá nos comentários, na descrição, o número. E aqui, ó, a pergunta do Ícaro está tampando o rosto da doutora, pelo menos é assim que aparece para mim. Não, eu não tenho a pergunta dele aqui, não. Eu já fechei todas elas. Para mim não está aparecendo. Se mais para alguém está aparecendo. Mas, enfim, estou deixando aqui aberto o espaço antes que termine. Temos 3 minutinhos. Fique à vontade, doutora Alessandra. Eu atendo na clínica CEMED. Ela está situada na Praça das Mães, número 14, praticamente em frente ao ponto de ônibus que nós temos aqui na Praça das Mães. Do outro lado. Eu atendo de segunda a sexta-feira. Eu trabalho com as abordagens, terapia cognitivo-comportamental, mas principalmente o EMDR, que é uma técnica que nós teríamos que ter uma outra live para falar sobre isso. Vamos ter. O tratamento de traumas, de transtornos de ansiedade. O trauma é um grande problema, uma grande doença nesse mundo que a gente precisa tratar, cuidar e curar. E mais uma vez, muito obrigada, Mira, pela oportunidade. Obrigada a todos que participaram com perguntas, com enquetes. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida e para conversar com você via WhatsApp, que a Mira vai disponibilizar. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço, obrigada por ter aceitado, obrigada por ter esclarecido muitas dúvidas. Eu que agradeço e vamos ter uma próxima oportunidade, porque eu vou procurá-la, nós vamos sentar, eu vou saber desse método e nós vamos voltar a marcar uma outra live para a gente poder esclarecer, que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento e muito valor aí para as pessoas que vêm a nos assistir. Muito obrigada, doutora Alessandra. Gente, eu tenho que agradecer aqui nos 2 minutos finais a todos vocês que vieram e estão. A doutora Alessandra continua aqui conosco. Eu só atirei aqui para poder estar agradecendo a Lara, ela disse que foi excelente, a doutora é muito simpática e didática, parabéns pela live, a dona Neide, parabéns, Vander Lúcia, parabéns, foi ótimo, Maria do Carmo Suzano. A Maria do Carmo Suzano, ela colocou aqui, parabéns, muito esclarecedor. Eu agradeço você ter participado. Ela vai ser uma das pessoas que nós vamos ter também aqui,
né? Já vou conversar com ela. Nós estamos organizando uma live, ela faz parte de um grupo de apoio. Não vai dar para eu falar mais, ó, 25 segundos. E tem muita coisa boa ainda, vários temas que nós vamos abordar que são relevantes para todos vocês. Eu agradeço imensamente cada um que esteve aqui, Juliana, a Tainara, todos que estiveram aí fazendo suas perguntas, participando. Eu agradeço imensamente. Numa próxima, quero todos aqui também nessa participação agregando valores e conhecimento.